Cultura Sergipana Podcast, uma iniciativa do projeto Mored Sergipe. Bem-vindo a mais um episódio da Cultura Sergipana Podcast. Esta será a quinta história da segunda série dos nossos episódios. A personagem dessa última história, ainda referente à reza forte relacionada a animais, é a mesma personagem do nosso primeira história, do nosso primeiro episódio, da nossa primeira série, que é Zefa de Primo. Zefa de Primo, para quem não conhece, basta ouvir a primeira história e vocês conhecerão mais sobre ela. Na outra história, na primeira história, Zefa de Primo, com a sua oração, com a sua reza forte, conseguiu visualizar o filho dela sendo livre da possível morte. Nesta história, nós vamos contar sobre uma reza que ela fez relacionada a bois, mas mais especificamente a carros de bois. Para quem não é nordestino, nunca viu, esse era o principal transporte no Nordeste, no sertão nordestino, no Nordeste como um todo, e mesmo em outras partes do país, para se levar mercadorias de um lugar para o outro. O carro de boi, ele pode ter uma parelha, que são 2 bois, pode ter 4, pode ter 6, pode ter 8 bois. E ele faz um barulho muito forte. Ele é emborrachado, as madeiras roçam uma na outra, então ele sai um barulho muito interessante. Bem, o que acontece em relação... como o carro de boi tem a ver com a história dela? Primeiro, vocês têm que entender que Zefa de Primo nasceu em 1886 e viveu até 1940. Nessa época, não se falava em automóvel. O principal meio de transporte que existia eram os carros de boi. Uma outra coisa nessa época, que não existia máquina de lavar, não existia tanque para lavar roupa. As mulheres normalmente iam para um rio e lavavam as roupas no rio. Normalmente no rio elas colocavam pedras onde elas batiam a roupa depois que ensaboavam. Era uma maneira de esfregar a roupa, de fazer com que aquela espuma penetrasse melhor na roupa. Além delas lavarem a roupa no próprio rio, existia algo chamado quarar. Quarar, na realidade, é uma variação da palavra clarear. Então elas quaravam as roupas, ou deixavam as roupas mais claras. Como isso era feito? Eu tenho que explicar isso para que vocês entendam todo o contexto, esse contexto histórico. Minha tia Zefa, estavam com outros parentes lavando roupa. E depois que ela pegou algumas roupas que ela já tinha lavado, elas lavam, depois ensaboam de novo e colocam em cima de pedras ou em cima de grama. Normalmente são palhas, né, de milho, sei lá. É algo que você possa colocá-la em cima daquilo, de tal modo que não suje a roupa de novo, e deixar com que o sol, batendo sobre o sabão na roupa, o sabão vai penetrando cada vez mais dentro dos fios das roupas e vão deixando cada vez elas mais limpas, muito parecidas como se elas fossem novas. Bem, neste dia específico que eu estou contando, depois de deixar algumas peças de roupas para quarar, tia Zefa foi lavar as outras roupas. Nisso, ela e as outras mulheres escutaram 2 carros de bois vindo na estrada. Esse rio que elas lavaram as roupas era bem próximo à estrada. Lembrando que a estrada nessa época era de terra, ok? Não tinha asfalto, não tinha pedregulhos, era terra. E quando o primeiro carro de boi estava passando na frente, de frente onde ela estava lavando a roupa, em vez de ele seguir o caminho da estrada que existia, ele desviou para que os bois passassem em cima das roupas de tia Zefa, daquelas roupas que ela deixou para quarar. Ou seja, ele fez isso de propósito. O que estava atrás percebeu o que ele fez. Quando minha tia Zefa olhou para trás com as outras mulheres, comentaram para ela, olha o que ele fez, que ela olhou a roupa dela toda suja, ela não falou nada. Muda estava e muda ficou. Mas ela foi em direção às roupas, ficou olhando para o carro de boi, para o primeiro carro de boi que sujou as roupas dela, já tinha dado uma boa distância dela, ela recolheu as roupas dela e ficou olhando para o carro de boi. Neste momento, ela fez uma reza forte. E o que aconteceu? Os bois simplesmente empacaram, não saíam do lugar. Normalmente, num carro de boi, a pessoa que está conduzindo fica em pé na parte de madeira, que é onde fica
ficam as rodas. E ele tem uma vara muito comprida, que é onde ele cutuca os animais para os animais se locomoverem. E mesmo esse condutor cutucando os animais não saíram do local. Quando outro carro de boi passou ao lado desse, falou assim: você não deveria ter sujado as roupas daquela mulher. Agora, os bois não vão sair daí até que ela termine de lavar todas as roupas outra vez. E realmente foi isso que aconteceu. Depois que o carro de boi parou, tia Zefa pegou todas as roupas, lavou de novo, ensaboou-as de novo, colocou-as para coarar de novo, foi lavar as outras roupas, ensaboou as outras, colocou para coarar de novo, enquanto ela não recolheu todas as roupas, quando o sol já estava sumindo ao longo do horizonte. Que ela pegou as roupas coaradas, que ela, de novo, enxuagou todas elas, torceu-as e guardou-as para levar para casa, os bois não saíram do lugar. Depois que ela fez tudo isso, que ela pegou as roupas, que ela olhou em direção aos animais, ela fez outra reza para que os animais pudessem ir embora. Vejam, a reza conseguiu parar um grupo de bois. Nunca me falaram quantos bois tinham, mas não importa. Podem ter sido 2, 4, 6, 8, não importa quantos bois tinham na parelha. Os animais ouviam, de alguma forma, uma ordem que tinham que parar e não poderiam sair dali, mesmo sendo cutucados e machucados pelo transportador, aquele que os estava conduzindo. Portanto, essa reza forte mostra que você não precisa falar, você não precisa brigar com aquela pessoa e ela pode, mesmo sem você brigar, aprender a não fazer o mal a outra pessoa. Essa é a nossa quinta história sobre o poder das rezas fortes sobre animais. Quero agradecer a todos por assistirem ou ouvirem nosso 6º episódio. Foram 3 na primeira série, contando 5 histórias, e foram 3 nesta série, contando mais 3 histórias. Na próxima vez, falaremos sobre rezas fortes interferindo em seres inanimados. Nossas primeiras histórias, 5 histórias, foi sobre a visão que as pessoas que têm reza forte conseguiam ter, seja impedindo que as pessoas as vissem, ou seja, tendo visão sobre coisas que eles queriam que acontecesse. As outras 5 histórias da segunda série têm a ver com rezas fortes interferindo em animais. Além disso, existe todo um contexto sobre o mundo paralelo, sobre o mundo misterioso que envolve as rezas fortes. Sobre esse mundo misterioso, continuaremos a falar ao longo dos próximos episódios. Nos próximos 5 histórias da terceira série, nós falaremos sobre esse mundo que demonstra que uma oração pode interferir em um ser que não tem vida. Aguardo todos nos nossos próximos episódios da Cultura Sergipana Podcast. Vejam as histórias anteriores. Estudem cada uma delas. Nos perguntem sobre o que vocês têm dúvidas. Nós estamos aqui para dividir com vocês, ou distribuir com vocês, o conhecimento que Deus nos tem dado através dos nossos ancestrais, dos nossos parentes. E que provavelmente muitos de vocês que estão escutando essas histórias já ouviram histórias de parentes e acharam que era mentira. Mas não é mentira. Faz parte da minha história, da história dos meus pais, da história dos meus avós, bisavós e dos de muitos de vocês. Ademais, sigam-me nas minhas redes sociais. Assistam dentro do site, vejam dentro do site I Love Sergipe as histórias que tem dentro desse contexto histórico sobre Sergipe, demonstrando que Sergipe já foi a maior capitania do Brasil colônia e teria o direito hoje de ter um dos maiores territórios da nação brasileira. Obrigado a todos. Até mais.